Bom, pessoal, então vamos dar continuidade às atividades do curso, né, ao material. Nós vamos dar continuidade falando de sistemas de referência, super importantes nesse momento. Esse é o conteúdo que nós vamos entender um pouco, né, sistema de referência, o que é TRF e ITRF, a classificação dos sistemas de referência, o DATUM, o SGB, que é o Sistema Geodésico Brasileiro, e um pouco do modelo geoidal. Então, vimos que o posicionamento com GPS, a gente posiciona algo sobre a superfície terrestre no sistema de coordenadas. Então, os sistemas de referência, eles determinam essa posição. Ele é o referencial para a determinação dessa posição. Certo? Então, são denominados de TRS, Terrestrial Reference System. E são extremamente importantes em qualquer atividade de posicionamento geodésico. Tá? São geralmente associados ao centro de massa da Terra, e aí são chamados de geocêntrico, ou transladados para o centro de outro sistema, nesse caso, topocêntrico. Então, quando um referencial é definido e adotado, a etapa seguinte é caracterizada pela coleta de observações a partir de pontos sobre a superfície terrestre, para fazer a rede, materialização da rede. Né? E aí, devidamente monumentalizado. O que significa isso? Eu vou monumentalizar através de um marco de concreto, né? Seja ele um super marco, e aí temos marcos, às vezes, de 3 metros de altura por 5 de largura, ou até um marco de concreto menorzinho, como esses utilizados para o georreferenciamento do INCRA. Certo? A materialização do sistema de referência, chamado de Reference Frame, é denominada então de TRF, Terrestrial Reference Frame, e a combinação de todas as realizações resulta em uma solução final chamada de ITRF, que é internacional, feita por vários países que fazem essa monumentalização e essa coleta de dados sobre os pontos monumentalizados. Tá? Você pode acessar esse link que está disponível aqui nesse slide para você olhar essa densificação dessa rede. Tá? Aqui temos alguns exemplos dessa monumentalização. Temos um marco passivo e um ativo. O ativo é aquele onde o GPS fica coletando dados 24 horas por dia, sem cessar. Neste caso especificamente, seriam os marcos, as estações da RBMC, do IBGE, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. E aqueles que são passivos são marcos, como esse à esquerda, monumentalizados num pilar de concreto, e aí tem uma plaqueta em cima dando informações sobre aquele ponto. Essa figura exemplifica essa rede TRF, aquela feita em 2000, né, a cada um certo período ela é atualizada. Então nós temos marcos geodésicos em todos os lugares do mundo. Houve atualizações em 2005, 2008, e aí assiste certos períodos que há a mesma atualização. Tá? Alguns eram feitos com as técnicas clássicas de levantamento, com estação total, nivelamento, e outras com técnicas modernas, no caso GPS. Temos aqui um recorte para a América Latina, América do Sul, e especificamente para o Brasil, indicando onde é que está essa rede especificamente. O ITRF, eu tenho a realização dos ITRS, então são um sistema de referência convencional terrestre, definido por uma série de modelos e definições, estabelecido e é mantido pelo IRS, tá? Que é o International Earth Rotation Service. Então, é o conjunto de instituições que trabalham com geodésia no mundo, em cada país. A obtenção do ITRF ele resulta da combinação de uma lista de coordenadas com seus valores de variância e covariância e de velocidades de estações, no caso aí os SSCS, né, o Set of Station Coordinates. E resulta de observações de várias técnicas. Como eu falei anteriormente, tem aqui as geodésicas espaciais, a VLBI, a LLR, a SLR e o GPS, as soluções mais recentes. Então vocês podem se aprofundar em cada uma dessas técnicas, né? Tem a interferometria, por laser, tá? Radar, ok? Então cada uma delas tem um diferencial para saber pontuar as coordenadas daquele local especificamente para mapear e ele servir de base para outras.
Então, a primeira solução em TRF foi criada em 88, houve sucessivas atualizações, né? Então, temos aí a de 2013, na verdade o slide está até desatualizado, já houve uma atualização recente. E o elipsóide adotado é o GRS 80, ok? O mesmo do WGS 84, do Datum WGS 84. A gente vai ver um pouco mais à frente o Datum, para quem ainda não sabe o que é o Datum. Então, o ITRF é utilizado para referenciar as efemérides precisas do GPS e do satélite de GLONASS. Então, leiam depois com mais calma, lá no nosso apostila, no nosso livro, o que são efemérides precisas. Tá? Eu vou falar isso um pouco mais à frente, mas ele serve para isso, ok? Do sistema GPS do GLONASS, que já está ativo, né? E daqui a pouco do Galileu, dos satélites chineses, japoneses, enfim, o que tiver de sistemas ativos. A classificação dessas monumentalizações e levantamentos, eles podem ser feitos de acordo com os métodos, né, de determinação e orientação, como clássicos e modernos. Então, o método clássico, eu tenho a exemplificação da triangulação, trilateração, poligonais, com uso de teodolito, níveis. E os métodos modernos são caracterizados pelo uso do GPS, ou seja, dos sistemas GNSS. No posicionamento por satélites, os sistemas de referência são globais e geocêntricos, tendo em vista que os satélites se movimentam ao redor do centro de massa da Terra. Então, existem diversos tipos de sistema de referência usados no mundo. Eles também são chamados de datums. Então, está aqui o ponto principal. O datum é um sistema de referência. Ok? Pode ser globais, geocêntricos, como a gente falou. Tá? No caso, o WGS-84, já adiantando o conteúdo. Ou topocêntrico, que era o SAD-69. O datum é um sistema de referência utilizado em trabalhos de mapeamento e pode ser entendido como um modelo matemático da forma da Terra que permite cálculos como posição e área levantada. Existem basicamente dois tipos de data. Data é datum no plural, tá? Eu tenho o datum horizontal e o datum vertical, também chamado de altimétrico. Alguns exemplos de data horizontais utilizados no Brasil: Córrego Alegre, Astro Datum Chuá, SAD-69, o WGS é americano, o SIGAS 2000 é o atual sistema de referência utilizado, e a Petrobras, por exemplo, tem um sistema próprio chamado Aratu. Tá? Então, se você pegar um mapa da Petrobras, provavelmente vai ter esse datum horizontal chamado Aratu. Então, o datum altimétrico é a superfície geoidal adotada na determinação das altitudes da rede geodésica vertical. Esta é o equipotencial do campo de gravidade. Certo? Então, o campo de gravidade é utilizado para a determinação do geóide. E ele praticamente coincide com o nível médio dos mares, definido a partir dos registros fornecidos pelos marégrafos. Tá? No nosso caso, tem um marégrafo em Imbituba, Santa Catarina, e em Santana, no Amapá, porque no Brasil, como lá no Amapá passa a linha do Equador, então esse pedaço do Brasil acima está no hemisfério norte e a outra metade do Brasil, metade não, a outra parte do Brasil está no hemisfério sul. E a determinação desse geóide altimétrico, né, desse datum altimétrico, seria o de Imbituba. Bom, e aí nós temos o SGB. Então, o SGB é chamado de Sistema Geodésico Brasileiro. Ele é definido a partir de um conjunto de pontos geodésicos implantados na superfície terrestre, delimitada pela fronteira do país. E no Brasil, o IBGE é o responsável pela implantação, pela definição, pela implantação e manutenção desse sistema. Se você for no site do IBGE, você vai encontrar todos os marcos planimétricos, altimétricos e gravimétricos que eles já implantaram e que persistem no país. Muitos deles foram destruídos, tá? Por exemplo, nós fizemos um trabalho aqui de levantamento das RNs, os referenciais de nível, existem várias que já foram destruídas, não se encontra mais. Bom, e aí o IBGE, ele mantém uma rede ativa de marcos, né? Marcos que foram implantados com um equipamento, um computador e um GPS ligado 24 horas, chamado de RBMC, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Então, quando você faz um levantamento com GPS, você tem algumas, eu vou falar disso um pouco depois, algumas distâncias que você tem que ter entre a base e o rover.
Se você não tiver uma base e quiser usar uma base da RBMC para o seu trabalho, você pode colocar o GPS aqui, você pode fazer o ajustamento da coordenada, né, a partir da base da RBMC, ok? Então ele fica ligado 24 horas. Dependendo de onde você está no país, você pode usar uma base dessa como base, ok? Para processar e ajustar o seu levantamento. Então ela é composta de estações ativas, cujas informações permitem calcular as coordenadas, seja ela latitude, longitude e altitude elipsoidal, tá? Com precisão de milímetros. Então, o GPS, quando ele coleta uma informação, ele não coleta a altitude ortométrica, ele calcula a altitude elipsoidal. E você precisa calcular a altitude ortométrica, isso é muito importante. Então, a altitude no Brasil e na maioria dos países latino-americanos baseia-se na altitude ortométrica, cuja superfície de referência leva em consideração os valores do campo de gravidade da Terra. Essa superfície tem a forma de um geóide, nós já falamos sobre isso. O GPS fornece ao usuário um outro tipo de altitude, então a elipsoidal, referente ao WGS 84, e você precisa transformar para o Brasil no SIRGAS 2000. Então, os programas fazem isso automaticamente. Tá? Quando você for a campo, você precisa tomar muito cuidado se você está utilizando SIRGAS 2000 ou WGS 74, ou se o sistema está configurado para o SAD 69. Cuidado, certo? Então, a diferença entre o geóide e o elipsoide de revolução é chamada de ondulação geoidal. Vamos ver sobre isso. Essa figura exemplifica essa diferença que eu acabei de falar. Eu tenho três superfícies nessa figura. A inferior é o elipsoide, a do meio o geóide e a superior é a superfície física, aquela local onde está sendo implantado o nosso marco ou onde estou levantando pontos de interesse, certo? A superfície física é a topográfica, certo? E a elipsoidal é aquela que o GPS coleta. Então, olha só, eu tenho aí o H1, que é a altura elipsoidal, é a altura fornecida pelo GPS. Mas o que me interessa é o Hzão I, daquele ponto de referência. Então, como calculo ele? Eu preciso pegar o GPS, coletar a informação, processar, ajustar, obtenho a altitude. Vou lá no MapGeo, programa fornecido pelo IBGE, que eu forneço o XY, latitude e longitude, ele me dá esse NG, a ondulação geoidal. Então, o Hzão vai ser igual ao Hzinho menos o NG. Para o Maranhão, para São Luís, por exemplo, o NG geralmente é negativo, certo? Então, por exemplo, se a tua altitude for de Hzinho, a altitude elipsoidal for de 20 metros, e o teu NG for menos 3, então o teu Hzão vai ser 23 metros, certo? Então é muito importante você verificar isso. Muitas pessoas que trabalham aí fazendo levantamentos topográficos que não calculam a altitude, a superfície física, a altitude ortométrica. Ele calcula, processa e entrega para o cliente a altitude elipsoidal. Está errado. Muito cuidado com isso. Então aqui está um outro exemplo desse mesmo cálculo. Eu tenho lá o meu equipamento em um local, em um ponto da superfície terrestre, sendo mapeando aquele local. Eu obtenho o Hzinho, calculo no MapGeo o N e eu calculo o Hzão. Certo? Dependendo de quantos pontos você tiver, é importante fazer os vários cálculos do NG, né, da ondulação geoidal, porque ela muda a partir de mais ou menos 3 km de distância, e aí você vai ter diferentes altitudes naqueles pontos. Tá? Então, também muito cuidado com isso. Aqui nós temos diferentes mapas que mostram as diferentes altitudes geoidais por conta da TUM que você utiliza. Então, quando o Brasil utilizava o SAD 69, nós tínhamos aí essa configuração à direita que mostrava a ondulação geoidal. Já à esquerda é com o SIRGAS 2000 mudou. Olhem a legenda aqui no canto inferior esquerdo, indicando que há diferentes altitudes para esses mapas, certo? Então, você não pode... no XY existe um erro de até 70 metros. É muito maior para o H. Tá? Então, cuidado se você estiver pegando um mapa antigo e tiver SAD 69, Corregoleg, e quer transformar ele por SIRGAS. Tá? Atualizar. Muito cuidado.
Outra figura que exemplifica a mesma coisa, tá? A mesma diferença de altitude. Em XY, erros que podem ocasionar por conta de usar datum diferentes, datas diferentes. Tá? Imagina a seguinte situação: você tem o prédio em verde, claro, já está construído. E você vai ter um mesmo prédio, mesma estrutura construída do lado. E você, na topografia, você vai implantar esse prédio. Aí você pega as coordenadas fornecidas pelo arquiteto, tá? Começa a implantar e de repente percebe que se você for construir, você nem começou a construir, ele vai ficar um em cima do outro, porque o arquiteto forneceu um projeto em sigas 2000, né? E você está implantando, forneceu em SAD 69 e você está implantando em sigas 2000. Isso pode acontecer, são coisas reais. Tá? Tá aqui uma figura que exemplifica à direita o modelo tridimensional da Terra do geóide, certo? Os locais em vermelho são os mais altos, por assim dizer. Em azul, os mais profundos. E à esquerda você vê a diferença que existe entre os datuns de diferentes locais. Ó. Eu tenho aqui o datum norte-americano de 1927 e o datum europeu de 1950. Eles não se cruzam. Tá? É a mesma coisa para o SAD 69 no Brasil e o SIGAS 2000. Existe uma diferença, tá? Ali no centro de massa da Terra, e o centro de massa é outro. Se eu colocasse aqui o WGS 34, ele equivaleria ao centro de massa e haveria uma outra elipsóide para ele. Tá? Então, dependendo também se você estiver trabalhando em outro país, na África, na Austrália, você precisa entender qual é o sistema de referência deles para poder trabalhar. Olha aqui um outro exemplo do que pode acontecer. Imagina o seguinte: eu estou fazendo uma ponte e cada equipe está saindo de uma margem e eles precisam se encontrar no meio para encaixar o vão central lá, o encaixe central. Se aqui sair com SAD 69 e aqui com SIGAS 2000, eles não vão se encontrar, vai dar esse erro. Tá? Só uma suposição, mas isso aí, salvo engano, foi um terremoto que houve há uns anos atrás e eu mostro essa foto porque ela é bem específica que pode ocasionar esse erro. Por fim, eu tenho esse exemplo também de um datum americano, a atualização dele. Ó, existia em 1927 um referencial, em 83 foi atualizado, é a mesma coordenada. Ó, esse alinhamento aqui de sudoeste para sudeste, eu tenho 52 graus, 42 minutos norte, ele não é o mesmo na atualização de 83. Certo? Existe um deslocamento por conta de um ser topográfico e o outro ser geodésico. Ok? Finalizamos essa parte, vamos dar continuidade ao nosso curso.